Eduardo, falando então sobre o futuro das viagens corporativas, se fala muito, né? Já tem inclusive muitas ações em relação a uma experiência, uma jornada desse viajante com o mínimo contato possível, com o mínimo toque, né? Se fala na contactless journey. Eu queria entender de ti, a gente já conversou aqui com o Localiza, com o FOB, representando a hotelaria, é, queria entender de ti como que está posicionado o mercado aéreo em relação a oferecer essa experiência sem toque ou com o mínimo toque possível. Tu podes trazer as principais tecnologias, principais evoluções, do que tem acontecido nesse cenário? Grato pelo convite e pela pergunta, Cibele. A gente tem que recuar um pouco no tempo para entender essa jornada do ponto de vista da aviação. Nós estamos construindo essa jornada já há alguns anos, com a migração de todo o processo que antigamente era em papel para o seu smartphone, tá certo? Hoje, ainda antes da pandemia, uma parte do procedimento de reserva, de busca, depois reserva, depois check-in e depois o próprio embarque, já se dava por celular antes da pandemia, o que minimizava muito o contato entre as pessoas, mas ainda não estava zerado. Com a chegada da pandemia, nós criamos um processo mais rigoroso de migração para o seu próprio smartphone, aquele com que você apenas tem contato. Agregamos mais dois procedimentos: você fazer um autodespacho da sua própria bagagem e o check-in remoto em vários aeroportos. Talvez você já tenha tido a experiência de chegar num counter e a pessoa está numa tela. Na realidade, ele está longe de lá, porque a gente também, de alguma forma, está fazendo uma gestão de risco do nosso colaborador, tá certo? Que também tem que ser protegido nesse processo inteiro. E a última contribuição, a mais recente, que está em testes, ainda não está implantado, é o embarque por reconhecimento facial. Nós já fizemos testes em alguns aeroportos, inclusive o de Florianópolis, aí na tua terra, e foi um sucesso. Quer dizer, a pessoa leva menos de 3 segundos para passar, chegar na frente do totem, ele reconhecer que é você e você entrar. Ou seja, nós estamos eliminando até o cheque de documentos, porque hoje você ainda tem que, o seu documento não está no seu smartphone, então você ainda tem um momento ali de risco possível. Quando a gente acabar de migrar para o reconhecimento facial, a viagem de avião é completamente sem contato, completamente, do início ao fim, em todo o seu procedimento. Eu creio que isso marca a aviação como um setor absolutamente à frente e de ponta. Isso tem nos custado alguns milhões de reais em investimento, mas nós entendemos que é absolutamente coerente e está em consonância com o momento que nós vivemos e para o futuro, independente da pandemia, melhorar, facilitar, acelerar e simplificar a experiência de voo e a experiência de embarque, a experiência de viagem como um todo, é parte do nosso DNA. Excelente, Eduardo. Na realidade, a gente já vinha, né? O mercado aéreo ele já estava muito à frente quando se falava em tecnologia contactless, né? A pandemia veio para impulsionar e para acelerar esse processo de transformação digital. Pelo menos é assim que eu vejo em comparação aos outros players do mercado, as outras indústrias que estão dentro desse mercado de viagens. Falando, você comentou, né, que o aeroporto de Florianópolis já fez esse teste de reconhecimento facial, tem uma evolução nisso. Mas quando a gente olha um pouquinho para barreira e para desafio, quais barreiras e desafios você enxerga que existe para que essa aceleração, ou para que não haja tanta aceleração nesse processo de implementação de tecnologias? Na integração da cadeia, como que você enxerga isso? Na realidade, há todo um planejamento nesse processo. Esse planejamento já conta com a coordenação da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, com a adesão dos aeroportos, das autoridades aeronáuticas, das empresas. Ninguém é contra. Eu não identifico nenhuma barreira.
Na realidade, trata-se de um processo que é bastante complexo do ponto de vista tecnológico, ele é muito caro do ponto de vista do investimento e ele necessita ser testado, checado e rechecado milhares de vezes, não por conta da tecnologia em si, mas por conta das demandas de segurança, principalmente se nós quisermos passar a usar esse procedimento para o embarque internacional. Por quê? Porque as demandas, a barra de segurança nossa é muito alta, tá certo? E a confiabilidade de que a senhora Cibele é aquela pessoa que de fato embarcou apenas pelo reconhecimento facial tem que ser absoluta. Nós não podemos ter nenhum percentual de risco de que outra pessoa embarcou no seu lugar. Para isso, a gente faz cheque, recheque, teste, reteste, faz de novo, ataca o sistema, derruba, entendeu? Está todo um procedimento. Mas não há barreiras. O que há, na realidade, é um processo de construção de um sistema que tem que ter 100% de confiança. Ele não pode ter 99,5%. Excelente. Então, digamos assim, temos desafios naturais de um processo de transformação tecnológica, mas não barreiras. Não. Ótimo. É. E falando um pouquinho, indo um pouco além do que já existe hoje, o que você enxerga de futurístico, o que tem de mais inovador, o que pode ainda ser implementado nessa jornada, Eduardo? Olha, na realidade, para além da experiência do cliente, que é uma preocupação nossa cotidiana, certo? Como eu disse, não de agora, tem uma década que nós estamos migrando. Vocês se lembram, né, o pessoal mais antigo no setor, o bilhete aéreo antigamente era quase que um livretinho, né? Depois virou só uma folhinha, agora virou uma foto no teu smartphone. Então, isso está na nossa história. Para mim, o grande desafio agora, do ponto de vista da nossa jornada tecnológica, é no sentido da sustentabilidade, e o nosso grande desafio está no bioquerosene de aviação, tá certo? A jornada do cliente, para nós, é o nosso café da manhã. Todos os dias a gente acorda pensando nisso. Mas, do ponto de vista da estratégia a médio e longo prazo, o que nós queremos é mudar completamente a nossa relação com o meio ambiente, trocando combustível fóssil por combustível bio, autossustentável. Excelente, é conseguir de fato implementar a sustentabilidade na aviação aérea. Muito bom. Obrigada, Eduardo. Muito bom falar contigo e muito bom saber as perspectivas aí do nosso setor aéreo em relação a essa transformação tecnológica e sustentável. As duas coisas andam juntas. Isso Obrigada. mesmo. Eu que agradeço.